bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Você que me escuta em mais um dia dessa semana, final de semana chegando, batendo nas portas, e você ouve esta mensagem, seja numa madrugada de sábado, sexta para sábado, uma tarde de sábado, ou numa manhã de sexta-feira, que é o horário que sai o nosso vídeo de oração do dia. Talvez você também está escutando aí na sexta-feira à noite, sexta-feira à tarde. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Sexta-feira, onde nós oramos por finanças. Oramos para que Deus nos abençoe e nos conceda direcionamento, sabedoria e humildade para administrar aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos. Obrigado por você ter clicado nesse vídeo pela primeira vez. Fique comigo até o final, porque nós vamos orar. Não sei como tem sido o seu dia, sua semana, mas eu creio no poder da oração. Se você tem demandas diferentes da de hoje, que é finanças, fique à vontade para voltar alguns vídeos aí, sempre falo isso. E orar pelas áreas específicas da sua vida, lembrando que na terça-feira são demandas que no momento está te afligindo. Talvez você não encontrou na nossa lista de vídeos, mas saiba que a terça-feira é um milagre urgente. Você pode clamar ao Senhor junto comigo. Aleluia, glória a Deus. Hoje é sexta-feira, hoje nós vamos já lá para a segunda carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Meus queridos, Pedro, ele está falando aqui de duas coisas. Pedro está falando aqui sobre entregar ao Senhor aquilo que tem nos afligido, aquilo que tem trazido ao nosso coração desassossego. Mas um capítulo antes, o querido apóstolo Pedro, ele fala de como era a vida passada daqueles que não conheciam a Cristo. Por exemplo, lá no versículo 2 do capítulo 4, Pedro fala assim, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No versículo 3, no passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo aquilo que agrada aos pagãos. Viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias e farra, idolatria repugnante. O apóstolo Pedro está fazendo um contraste de que antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos de um jeito. O nosso passado era assim. Após conhecer Cristo, é de outro jeito. E por isso que ele coloca no versículo 7 do capítulo 5, nós lançarmos sobre ele essas ansiedades. Outrora a gente lidava com isso de forma diferente. O que eu quero dizer para você? Meus queridos, nós tomamos muitas decisões erradas na nossa vida, muitas, que nos geram consequências graves. E eis que te fala aqui alguém que eu posso dizer que eu tomei muitas decisões erradas, principalmente na área financeira. Isso me gerou muito desassossego no coração, muitas situações complicadas e difíceis que até hoje eu tento resolver. Você que me escuta desse outro lado, tenha em mente que às vezes nós andamos por nossa conta própria e vamos tomar decisões erradas. Mas o bom é que o nosso Deus disse, no passado era assim que vocês faziam, mas agora no presente comigo vão fazer diferente. Eu instruo vocês como agir, como fazer.
E essas coisas que afligem o coração de vocês, lancem sobre mim essas ansiedades, essas preocupações, porque eu cuido de vocês agora. Aí você pode estar falando do outro lado aí, mas Flaviano, depois que eu aceitei Jesus é que eu tomei decisões erradas. Eu fiz coisas erradas na área financeira em qual eu não me orgulho. Eu também. O que nós temos que fazer? Nos arrepender. Se já nós olhamos para isso e nos arrependemos, o perdão nos é concedido. E agora o que temos que fazer? Tentar resolver aquilo que dá para resolver. Tentar amenizar o impacto das consequências que ficaram. Mas se eu posso dizer, o bom disso tudo é que Deus cuida de nós. Meu querido, entenda que essa situação financeira que você está vivendo, e eu falo para você mesmo, que administrou mal aquilo que Deus colocou nas suas mãos, que você gastou de forma errada, talvez não com bebedeiras e farras, mas você gastou de forma errada, você administrou de forma errada, você decidiu fazer coisas da maneira errada por você mesmo, ao seu jeito, ao seu bel prazer, talvez escutando um conselho de alguém que até tinha boas intenções e tinha até conhecimento, mas não deu certo. E você se pergunta por muitas vezes o que aconteceu, o porquê fez isso. Tenta achar respostas minuciosas em detalhes da sua vida, daquele momento, como poderia ser feito. Se você tivesse feito diferente, como que seria? O passado ficou. E agora? Pedro nos aconselha que nós devemos viver de agora para frente. Agora para frente. Debaixo da poderosa mão de Deus, nos humilhando, sendo humildes para reconhecer aquilo que Deus já nos mostrou. E no versículo 7 do capítulo 4, Pedro fala que nós precisamos ser criteriosos e sóbrios daqui para frente e se dedicar à oração, para que nós venhamos agora tomar as decisões, pensar, esperar. Às vezes a gente não espera e toma decisão na pressão. Às vezes o inimigo quer fazer isso. Ele quer nos fazer fracassar. Às vezes ele nos coloca sob pressão e diz, faça, é o momento, tem que fazer, não perca essa oportunidade, vai passar. Quando, na verdade, nós devemos orar e esperar. Deus dá a direção. Às vezes a gente fica pensando, Deus está me dando essa oportunidade, eu tenho que aproveitar. Amém? Quando Deus nos dá a oportunidade, Ele entende que nós precisamos ter o quê? Consciência do que estamos fazendo. E por isso, Ele vai respeitar o momento que nós entrarmos em oração e perguntar para Ele se é a direção dele. E se for, Ele vai confirmar. Talvez nós temos o pensamento de dizer, Deus está me dando essa oportunidade, se eu não aproveitar, eu vou perder. É o inimigo nos enganando, nos fazendo agir por pressão, achando que é Deus. É o famoso demônio em sapatinhos de algodão. Sapatinho de algodão. É o que está lá em Coríntios 11:14, que o inimigo, ele se disfarça até em anjo de luz para nos enganar. Então, meu querido, tenha em mente, Deus está te dando uma oportunidade. Fique aí e aproveite esse momento onde você vai ser cuidado por Deus. Entenda que às vezes vai ser necessário se abdicar de algumas coisas. Se humilhar é isso, entender que às vezes é necessário dar um passo para trás. Que Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 5 do capítulo 5 de 1 Pedro. Em nome do Senhor Jesus, tenha isso no seu coração. Lance sobre ele toda a sua ansiedade,
porque Ele tem cuidado de cada um de nós. De cada um de nós. E no tempo certo, Ele vai nos exaltar de novo. Seja cuidado pela mão de Deus. E deixe Ele cuidar de você. Senhor, em nome de Jesus, eu quero agradecer o Senhor por essa palavra maravilhosa que o Senhor colocou no nosso coração. Uma palavra revelada do Teu Espírito Santo. Meu Pai, nos perdoa, porque muitas das vezes fomos insensatos, fomos imprudentes. Tomamos decisões achando que era o Senhor, não oramos, não pedimos opinião do Senhor. Agimos até achando que o Senhor estava nos colocando numa oportunidade única que não poderíamos perder. Colocamos o Senhor às vezes em coisas nossas, sem perguntar se o Senhor queria estar ali. Dizíamos que estavam fazendo para a glória do Senhor. Pedimos que o Senhor abençoasse, que seria para o nome do Senhor ser glorificado. Como se isso nos avaliasse, nos respaldasse para agir da nossa forma, para agir da nossa maneira. E hoje nós estamos assim, Pai, em dificuldade financeira. Mas louvamos ao Senhor porque o Senhor é misericordioso e nos trouxe uma palavra para que nosso coração fique tranquilo, que o Senhor vai cuidar dessas ansiedades, desses desassossegos do nosso coração, às vezes muito preocupados. São consequências de nossas escolhas, mas o Senhor cuida de nós. E o Senhor nos pede, se humilhem. Se humilhar, meu querido, não é você ficar mendigando, ficar deixando-se ser humilhado, ser pisoteado, ser envergonhado. Não, humilhar é entender que você precisa, às vezes, se recolher, se abdicar, descer um pouquinho e deixar que Deus cuide de você, reconhecer que sim, nós agimos por conta própria, reconhecer sim que hoje nós precisamos ser mais regrados em algumas situações, porque a situação financeira não nos permite mais, mas é entender que Ele vai nos exaltar quando nós estivermos simples e humildes, reconhecendo que precisamos agora para frente, nos colocar diante do Senhor como servos, como dependentes, e que o dinheiro não pode ser nosso Senhor, o dinheiro não pode ser aquilo que nos traz felicidade. Precisamos encontrar nossa felicidade em Cristo, a nossa alegria nele. Que o Senhor nos faça compreender essa poderosa palavra, que Deus nos faça compreender, acima de tudo, que a nossa alegria independe se temos muito ou pouco. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele disse que aprendeu a viver com muito e com pouco. As necessidades que vive com pouco, às vezes afligem a nossa alma, mas quando nós entendemos que Cristo está ao nosso lado, nós possamos superar essas coisas. Talvez você esteja enfrentando dificuldade financeira, onde você precisa recorrer a pessoas para te ajudar. Talvez são pessoas que você não queira pedir, mas é Deus tratando, porque o orgulho não agrada ao Senhor. E às vezes nesses momentos Deus vai tratar esse orgulho que está no seu coração, que desagrada a Ele. É assim comigo, é assim com você, e é assim com todos. Se coloque agora debaixo das mãos do Senhor, se humilhe, peça para Ele cuidar, porque Ele vai cuidar de você. Peça para Ele te aliviar essa ansiedade, essas preocupações por causa dos boletos e das contas. Deixe que Ele traga paz ao seu coração, que mesmo quando os boletos, as contas chegarem, você não tiver como pagar, Ele possa prover, Ele possa tranquilizar o seu coração quando o dinheiro não estiver para poder pagar, porque Ele seja a sua paz. E, meu querido, eu vou te dizer uma coisa. Às vezes o boleto não é necessariamente ser pago, mas Deus vai garantir a sua família, suas necessidades supridas. O dinheiro às vezes não será usado por Deus, mas será usado o poder dele para te cercar de benevolência, para te entender que Ele vai cuidar de você.
Ele vai cuidar de você. E às vezes os boletos não serão pagos, mas você estará em paz. E não vai te faltar nada. Em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida isso. O boleto às vezes não vai ser pago. Vai faltar às vezes para pagar as contas. Mas não irá te faltar nada nem para você nem para sua família. Porque Ele está dizendo, eu cuido de você. Cuido e cuido bem. Deixe Deus cuidar. Deixe, porque Ele vai te mostrar o que Ele vai fazer na sua vida. Deixe Ele te provar e te mostrar que Ele de fato cuida de você. Se você ainda duvidou disso até agora, Deus está dizendo, tenha fé e se coloque como meu filho. E eu sou e serei o seu pai para cuidar de você. Diz o Senhor para a sua vida. Que o seu final de semana seja abençoado, seja de muita paz. Que esse coração apertado dê lugar a um coração grato, a um coração humilde, a um coração em paz e tranquilo de filho. Saber que tem um pai que cuida de você e da sua casa, da sua família. Que esse coração angustiado agora encontre sossego na mão daquele que tudo fez, que tudo faz e que cuida de você com a sua mão poderosa. Meu querido, minha querida, já sabe, curte, compartilhe. Se você achar que eu mereço, se inscreva no meu canal. Um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe. Eu te aguardo na segunda-feira para que nós possamos orar juntos por portas de emprego em nome de Jesus.